gênio que precisa ser protegido, eu Falar aqui amo, do surgimento de uma nova estrela, citando Musk, além de né? gênio. E o Musk, claro, foi comemorar nas redes sociais, falou ali de perspectivas para o futuro. Você que estava brincando dos impactos aqui na corte, estava vendo na coluna da Mônica Bergamo, inclusive, ela brincando ali, falando, brincando não, né? Ela trazendo a apuração de que os ministros do STF estariam fazendo piada entre eles de quem que ia ter o visto cancelado para os Estados Unidos agora com a vitória do Trump. Eu acho que o impacto, no caso, seria um pouco nessa linha, mas aí você entra nesse ponto importante do Elon Musk, né, Tio Rei? Falando aqui então rapidinho dessa questão do Elon Musk, só para a gente introduzir esse bloco, a gente viu então no discurso do Trump ele elogiando, chamando o Musk de gênio. Musk que foi muito importante na campanha dele, já tinha ali inclusive até oferecido dinheiro, falando para as pessoas irem votar, né, Tio Rei? Tem muita gente falando inclusive ali que é o Steve Bannon, no caso dessa campanha dele agora é o Musk. O que que a gente pode ver dessa relação daqui para frente, Tio Rei? Não, a comparação que você falou com o Bannon nem é tão boa, porque o Bannon ele era um estrategista, né? Mas que ficava um pouco na retaguarda. Esse aí não. O Musk foi para a linha Tudo de às frente. claras, né? Ele ofereceu e deu dinheiro, né? Ele usou a X a serviço da candidatura de maneira explícita. Saiu um levantamento ontem, saiu um levantamento, ele só de coisas produzidas pelo próprio Musk, né, colocadas na X, na sua conta, foram 2 bilhões de leitura, de acessos, de fake news, só do Musk, né? Porque ele tem milhões, né, de seguidores. 2 bilhões. As mentiras dele sobre a eleição foram lidas 2 bilhões de vezes. Então, assim, é um negócio brutal a interferência do Elon Musk nessa disputa. Agora, nós vimos, vai ser um homem forte do governo, com ou sem cargo, porque ninguém mereceria essa deferência num discurso da vitória como ele mereceu, e ele ficou até falando do foguete Super Heavy que voltou para o seu lugar, né? Direitinho da Starship, e aí ficou fazendo assim, quase fazendo poesia. É um momento, porque eu acho que ele está até meio gaga, um momento ali, o discurso foi meio frouxo, na verdade, se a gente for pensar, né? Agora, é bom a gente ter claro. E o Elon Musk, esse super exaltado ali pelo Trump, foi o cara que entrou em choque com o Supremo brasileiro. Fingiu que esse choque era com o Xandão, era com o Alexandre, mas não, era com o Supremo, né? O que eles entendem por liberdade de expressão, haverá certamente pressões nesse sentido, houve até do governo Biden. Ah, mas será que o Brasil realmente está perseguindo, está respeitando a liberdade de expressão ou não? Haverá alguma coisa por aí, né, num país que não vai regular suas redes, porque os Estados Unidos não vão fazer, a União Europeia já fez, a Austrália já fez a lei mais severa, aliás. Nos Estados Unidos, a tendência é que isso não aconteça, né, porque eles têm uma interpretação absolutista sobre liberdade de expressão, que comporta literalmente tudo, inclusive essas mentiras. É uma das ameaças que há contra a democracia americana, né? Como Salvar a Democracia, do Levitsky e do Ziblatt, que é Como Salvar a Democracia Americana, né? Trata justamente disso, né? De coisas que estão na cultura política americana e que se transformaram em fragilidades da cultura americana. Agora, tendo a importância que teve o Musk na fala do Trump, num momento, enfim, muito especial, que afinal é o discurso da vitória, né? Faz supor que daqui a pouco esse Musk esteja tretando de novo com o Supremo brasileiro, né? A intimidade
dos Bolsonaro com o Trump, com a família Trump, fala-se em particular com um dos filhos, o Eduardo, ela pode não ser exatamente como eles dizem, mas a proximidade obviamente existe, É, o Eduardo né? estava lá ontem acompanhando a apuração junto com Sim, eles, né? não, tava Eduardo, tava a Bia Kicis, tava o deputado lá que perdeu a disputa para a prefeitura de Recife, né? Cantando a MC Sanfoneiro. do Village People, né? Certamente não sabendo direito o que se queria com essa letra, né? Que não era só exaltar os meninos católicos, né? Mas alguns meninos católicos em particular. É, católicos, cristãos, né, na verdade. Então, estão lá, e é claro que essa pressão vai chegar aqui, isso vai mobilizar a turma nas redes, vai reacender, vai dar energia a eles e tal. Agora, vai ser o quê? Ah, vamos marcar mais uma manifestação pública em defesa da anistia a Bolsonaro. E é porque agora o Trump quer, que argumento se vai usar exatamente, não sei, né? Que vá ter esse efeito direto, que vá haver ah, não, agora é isso, é para valer. Não acredito, né? Não acredito, não, não vai acontecer. Não será esse o caminho, né? Bolsonaro pode tirar o cavalo da chuva. Não acontece. Agora, é claro que isso alimenta de esperanças. A extrema-direita daqui, que certamente não conhece não sabe o que exatamente Trump quer para a economia e como isso pode ser ruim até para suas aspirações, porque para a economia brasileira não vai ser bom, né? Esses setores radicalizados, alguns setores radicalizados, insisto, ligados ao agro, ligados a setores empresariais, uma burrice isso, porque isso é contra o Brasil. O capitalista verdadeiro da brincadeira, quem representava o capitalismo nessa disputa era a Kamala Harris, né? O Trump acusava de esquerdista, marxista, isso é aquele delírio que essa gente faz, né? Mas os interesses do capitalismo americano, né, os interesses do capitalismo americano estavam com Câmara, não com Donald Trump, né? Acontece, insisto, que a direita populista tem uns vieses muito particulares em relação a um monte de coisa. Agora, vai alimentar a guerra cultural aqui, e tal, tudo isso será verdade, né? É, mas o que efeito isso terá, né, para a elegibilidade ou não de Bolsonaro? Aí o efeito é nenhum. O efeito é nenhum. Vai mobilizar a extrema-direita, vai animar a extrema-direita. Ok, vai animar a extrema-direita. Há um, há um sentido de advertência nessa vitória do Trump, que é importante. Vamos lá, que aí sim, né? Pode ajudar aqui o Lula a pensar, o governo a pensar. A economia americana vive um dos melhores momentos da sua história. Aliás, eu já citei aqui outro dia uma matéria, um texto, na verdade, analítico que a Economist fez. A economia americana vive o melhor momento deste século e um dos melhores momentos de sua história, não é? Insisto, desemprego de 4,1 é pleno emprego. No Brasil é 6,4. O Banco Central está dizendo que está muito pressionada a mão de obra. Lá está 4,1. A inflação está 2,1, né? Houve uma elevação geral da renda daqueles que estão empregados. Então, sim. Agora, você tem ali uma enorme classe média que acha que tem uma perda histórica, que perdeu o tal do sonho americano, ou que nome tenha, né? Que a vida está estagnada. O Trump conseguiu convencê-los, e isso ali no discurso de posse,
de posse da vitória, ele insistiu muito nisso, né? Dizendo que ele vai recuperar o país, que eles vão dar a volta por cima, que tudo vai melhorar, que a pessoa que hoje está desalentada, fique calmo, que vai melhorar, nós vamos dar a volta por cima. E eu fico perguntando, volta por cima no quê? Volta por cima no quê? A economia vai mudar substancialmente? Ou que o desemprego nos Estados Unidos vai cair abaixo de 4, vai ficar em 2, 3? O que, de novo, seria aí sim um fator de elevação do preço da mão de obra e da inflação, junto, e se somar esse efeito junto com a deportação em massa, então, mas isso vai acontecer? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, né? Então não há esse desastre econômico. Há o quê? Os deserdados de sempre da globalização de que se fala, que, aliás, também é uma crítica de esquerda, né? Essa. Se você lê o Piketty, quando ele fala da nova fase do capitalismo, que é uma fase que concentra a riqueza nas mãos dos ricos e tira, inclusive, riqueza da classe média, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, sim, né? Digamos assim, historicamente aconteceu. Como é que você vai fazer aquela classe média pujante, sei lá, aquele sonho da década de 50, não sei o quê? Não sei como é que o Trump vai devolver isso aos americanos. Uma coisa é certa, o programa dele não devolve, né? O programa dele não devolve. Agora, eu disse sobre ficar uma lição. Os números da economia são positivos. Não, não tinha como o Trump falar que era ruim. E, no entanto, ele falou. Ele pegou uma sensação de insatisfação que fica por ali, né? Ah, tá ruim. O Brasil, em que pesa essa pressão do mercado, dívida, não sei o quê, mas o fato é, a inflação está sob controle, até aqui tem estado. Foi o maior ganho real do valor do salário desde o Plano Real, que se teve no ano passado, e nesse ano continua a ter, né? Os juros estavam em queda e você tem o menor desemprego da série histórica. Então, a economia, por qualquer viés que se queira, está melhor do que durante o Bolsonaro. E, no entanto, isso já não se espelha na avaliação que tem o governo Lula, né? É uma boa avaliação ainda, né? Mas ela não é compatível com as entregas feitas pelo governo, né? Então, ainda que se queira falar, vale a máxima do James Carville, lá o assessor do Clinton, que dizia a economia é estúpido que decide uma eleição. Desculpe, alguém hoje escreveu, não lembro quem, mas escreveu, continua a valer a máxima do Carville. Não, não vale. Não vale a máxima do Carville. Por mais que você tenha aqueles que se sentem os deserdados da globalização, né, mas esses deserdados da globalização já estavam dados no governo Obama, né? O desemprego no primeiro governo Obama, quando ele foi reeleito, era maior do que agora. A inflação estava mais ou menos no mesmo patamar. O que você teve foi uma inflação da Covid que recuou a seu patamar de 2%, né? Mas ficou aquela sensação de que, puxa, perdemos e não voltamos a ganhar. Souberam explorar esse sentimento. Então é preciso interpretar também o sentimento da população. Eu não sei se aqui no Brasil o governo tem o diagnóstico direito, mas o que é que está acontecendo? Por que é que com esses índices nós deveríamos ter uma avaliação muito melhor e, no entanto, a avaliação não está boa, né?
É, o Trump conseguiu levar adiante a tese de que os americanos estavam vivendo um péssimo momento econômico, né? A avaliação do governo Biden é péssima, 56% de rejeição do governo, né? Que acha o governo ruim na economia, né? Então, fica essa lição, né? Sim. A exploração que a extrema-direita faz a partir de fake news e de construções mentais e tal, é uma coisa importante que precisa ser enfrentada, né? Essa Então, nesse questão. sentido, o Bolsonaro comemore. Agora, Bolsonaro vai ter devolvido a sua elegibilidade pelo Xandão. Não vai. Ah, lamento. Aí, queridos, podem procurar outro candidato. Aliás, vocês têm o direito de procurar outro candidato, Ah, né? mas ainda nessa questão da percepção da economia, tio Rei, você que estava citando aí grandes pensadores, estava falando do Piketty, da nova fase do capitalismo, tem um comentário nessa linha aqui citando outro grupo de grandes teóricos, as meninas do Bom Xibom Bom Bom, um clássico aqui do Brasil. Guilherme Garcia mandou um comentário pra gente falando aqui, resumindo, de cima sobe, o de baixo desce, tem muita gente achando que vai ficar no primeiro grupo e vai acabar no segundo. Acho que ele estava se referindo muito ao começo ali da nossa conversa, mas casa muito, né, tio Rei? Pra gente Tinha uma fechando música, aqui. né, que falava É, isso, não tinha uma essa música? mesmo que ele tá fazendo aqui a referência. As meninas, xibom, bom, 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 bom. Vou me Ah, essa aí, ater a cantar X, aqui, mas cabe bem na banda. O né? de cima sobe, o de E baixo o desce. debaixo, né? É É isso mesmo. exatamente nessa linha o comentário que acaba casando aqui, né, tio Rei? Pra gente fechar rapidinho, queria saber também sua opinião sobre o que faltou aos democratas, né? A gente falando aqui de Elon Musk, falando de redes sociais, o Twitter nessas horas serve para repercussão, o pessoal comentando, comparando aqui com o Brasil, brincando, faltou para os democratas presença na periferia, diálogo com os evangélicos, brincando com os paralelos que a gente sempre analisa da eleição aqui. A gente está esperando um pronunciamento oficial da Câmara, mas para a gente fechar nessa linha, falando de Câmara, também trazendo aqui um pouquinho dos detalhes do que acontece agora, de quando será a posse do Trump. Mesmo eleito, tem alguns passos aí a serem seguidos ainda até a posse do Trump, que incluem a votação formal dos delegados. A gente lembrando que a eleição, ali no caso, é indireta, levam os delegados que agora sim oficializam, no caso, o nome do presidente, a certificação dos votos também pelo Congresso, esse processo aí que é essencial para formalizar a escolha dos eleitores e validar o mandato do novo presidente. A etapa do colégio eleitoral acontece em dezembro. Nesse mês, os delegados de cada estado votam oficialmente no candidato vencedor no estado, refletindo esse modelo indireto que a gente estava explicando aqui da eleição, tradição já consolidada desde a fundação do país. Ratificação final vai acontecer no Congresso em janeiro. Os votos dos delegados passam ali por toda uma sessão conjunta no Congresso e por essa certificação. E aí a posse de Trump marcada para o dia 20 de janeiro, meio-dia, horário local, com a cerimônia tradicional lá em Washington, D.C., tio Rei. Vamos lá, teremos a posse então e suas considerações finais sobre o pleito e o que esperar agora também do pronunciamento da Câmara. Você tinha dito, feito uma pergunta, o que faltou, né? Não sei, o Uhum. pronunciamento não tem ideia, certamente ela vai fazer o que as pessoas decentes fazem numa democracia, reconhece a derrota e deseja sorte ao vencedor. Quem não fez isso foi o Trump, né? Quando foi derrotado pelo Biden, quem não fez isso foi o Bolsonaro aqui no Brasil, quando foi derrotado pelo Lula. Eu acho que ela vai apanhar muito e vai ser injusto, porque ela pegou uma situação muito difícil. Eu disse, eu achava muito difícil ser revertido, as minhas expectativas eram ruins e se confirmaram. Um governo muito impopular, o do Biden. Ela explicou o risco, isso não faltou, ela explicou o risco que o Trump representa, explicou adequadamente, mas acho que os democratas não enfrentaram devidamente a questão econômica. Ela driblou a questão econômica, inclusive no debate da IB5 ela foi muito bem, né? Provavelmente para não ferir muito ali susceptibilidades, para que o Biden não se sentisse de algum modo magoado, etc. Né? Era muito difícil. Eu acho que ela teve, considerando as circunstâncias em que assumiu, acho que ela teve sim um bom desempenho. Agora, ela pegou uma campanha absolutamente derrotada, porque se fosse o Biden candidato, a coisa seria muito pior,
né? E também, para encerrar, é, todos eles se orientam muito por pesquisas também, né? E as pesquisas, não é que eles queriam beneficiar a Câmara, né? Porque mesmo pesquisas de conservadores indicavam ali a tendência de um empate. As pesquisas indicavam, de algum modo, que ela estava no caminho certo, né? Isso orienta bastante a campanha. E a gente vê que houve um erro bastante grande, É, e né? até Nos algum. Estados Unidos e no conjunto do eleitorado, que dava um empate rigoroso, às vezes ela na frente, e a gente está vendo que esse empate definitivamente não aconteceu. Isso também pode ter sinalizado errado para determinados temas sensíveis da construção da sua campanha, né? Ai, com certeza será pauta de muitos outros. Olha aqui, tio Rei, obrigada por mais essa. A gente se encontra de novo amanhã. Até amanhã. Beijo. Beijo.